Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2. Quem não assistiu ainda a aula 1, eu peço que assista antes de assistir essa aula. É uma aula curtinha, tem aí cerca de 15 ou 20 minutos. Por lá eu mostro primeiro os conceitos básicos para você entender bem o SketchUp antes de começar. Muito importante, então se não assistiu, dá um pulinho lá. Entra lá no grupo do Facebook Paisagismo com SketchUp. Por lá eu respondo todas as dúvidas que tiverem nos comentários do vídeo. Todos os nossos arquivos de aula serão publicados na minha página do Facebook. A página chama-se Professor Ronaldo Luigi. Então quem ainda não curtiu, vai lá dar uma curtida para receber tudo que eu postar sobre paisagismo, SketchUp, renderização. O link da página também deve estar por aí na descrição do vídeo. Nesta aula nós vamos começar a desenhar juntos. Então, se precisar pausar o vídeo, pause para você fazer junto. Volte quantas vezes você quiser se não entendeu alguma coisa. E qualquer dúvida, só comentar aqui no grupo, nos comentários dessa postagem, que eu tiro todas as dúvidas que vierem, ok? Eu fiz alguns rabiscos de uma casa, do perímetro, e coloquei lá na página do Facebook. Então, para quem quiser pegar ele e salvar no computador para poder desenhar, redesenhar quantas vezes quiser, vamos lá. Basta entrar lá no Professor Ronaldo Luigi, vir aqui nas fotos, dar um clique aqui no álbum das aulas de paisagismo e abrir a imagem aqui da aula 2. Mas antes da gente começar a desenhar as linhas mesmo, vamos fazer uma coisa que é muito importante. Vamos organizar a nossa área de trabalho no SketchUp. Isso a gente faz apenas uma vez e salva um modelo para sempre que a gente abrir o SketchUp, ele estar com as mesmas ferramentas, da mesma forma, para a gente trabalhar. Quando você abrir o SketchUp, ele vai aparecer essa telinha aqui para você. Inclusive, se você ainda não instalou o SketchUp, eu tenho um vídeo mostrando como instalar e o link para assistir está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Se você instalar o mesmo SketchUp que eu recomendo para você estudar o software, vai aparecer aqui embaixo para você, ó, SketchUp Make 2017, Avaliação Pro, 30 dias restantes. Você tem 30 dias para poder usar todas as funções da versão paga, que é a versão Pro. Quando terminar esses 30 dias, vai aparecer uma mensagem assim para vocês, falando que você já usou esses 30 dias. Não se preocupe, essa mensagem só está te avisando que essas funções extras da versão paga não vão funcionar mais, mas o SketchUp Make continua funcionando para você continuar estudando, continuar aprendendo, tá bom? Então, se aparecer essa mensagem para vocês, basta você ir aqui embaixo nesse botãozinho que ele vai permitir que você continue usando o software tranquilamente, tá bom? Bom, voltando aqui para a tela que vai aparecer sempre que você abrir o SketchUp, a primeira vez que você abre, a gente tem que escolher aqui qual modelo que a gente vai trabalhar. Se a gente quer em centímetros, se a gente quer em metros. E para poder escolher o modelo, você pode clicar nesse botãozinho aqui, escolher modelo, ou clicar nessa setinha aqui embaixo, onde está escrito modelo. Ele vai abrir essa telinha aqui e você vai clicar aqui, ó, no modelo simples em metros. Clica nele e pode clicar aqui no botão começar a usar o SketchUp. E aí ele vai abrir aqui para você o SketchUp. Se é a primeira vez que você está abrindo, ele vai abrir aqui mais ou menos como o meu. Ele vai ter aqui em cima uma paletinha com algumas ferramentas, ele vai ter algum personagem aqui e vai ter essa bandeja padrão aqui do lado. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essas ferramentas que estão aqui em cima e colocar as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui no curso. Como é que a gente faz para tirar essa caixinha de ferramenta aqui? Se vocês repararem, aqui no comecinho, ó, você vai ter um pontilhadinho. Quando você passa o mouse em cima dele, ó, ele vira esse sinalzinho de mais. Olha lá. Virando esse sinalzinho de mais, você pode clicar, deixa o botão do mouse afundado e arrasta aqui para baixo. Depois você solta o botão do mouse. Ele vai tirar essa caixinha aqui de cima. Inclusive vai aparecer o nome dela aqui, ó, Primeiros Passos. Essa caixinha você pode clicar aqui no X para fechar. Para quem usa Mac, tirar essas ferramentas é um pouquinho diferente. Você tem que clicar com o botão direito na barrinha superior e ir nessa opção de customizar barra de ferramentas. Por lá você consegue arrastar as ferramentas que você tem para baixo e ele acaba tirando, ou arrastar as ferramentas que estão nessa caixinha para cima e ele acaba adicionando na sua barra. Outra coisa que a gente também vai fechar é a bandeja padrão. Para fechar, basta você clicar no xizinho vermelho que ela tem aqui.
Pronto, a gente está com o nosso espaço de trabalho sem nenhuma ferramenta. Agora eu vou ensinar vocês a adicionar cada ferramenta que a gente vai usar. Para começar, vamos aqui em Janela e vocês vão ver que a gente tem uma opção aqui, ó, que é Bandeja Padrão. E se você for aqui na frente, ó, você vai ver que tem uma opção que é Mostrar Bandeja. Se você clicar, ele mostra a bandeja novamente aqui para a gente. Então não se preocupe, se por acaso você fechou no X sem querer, basta você ir lá em Janela, Bandeja Padrão e Mostrar Bandeja, que ele volta a aparecer aqui para você. A bandeja padrão, ela não tem no Mac, tá? No Mac, todas as opções estão aqui, ó, na janela. A gente clicando em cima do nome delas, por exemplo aqui, ó, essa aqui se chama Estilos, ele abre algumas ferramentas aí para a gente poder utilizar. Se você clicar de novo, ele recolhe todas essas ferramentas aí. Eu aconselho não deixar essas caixas todas abertas, tá? Dá um cliquezinho em cima do nome, deixa elas todas minimizadinhas, que vai ser muito melhor para a gente trabalhar, muito mais organizado. Se você voltar aqui em Janela, Bandeja Padrão, você vai ver que algumas estão com esses sinaizinhos aqui, né? Essas que estão com sinaizinhos são as que estão abertas aqui para a gente. As que não tem nenhum sinalzinho, por exemplo, essa camadas, ela não está aparecendo aqui. Então vamos escolher quais ferramentas a gente vai deixar nessa bandeja padrão. Aqui a gente não vai deixar essa componentes, então vou clicar aqui para desmarcar, deixa eu voltar lá, janela bandeja padrão, eu vou deixar aqui marcado as camadas, dependendo da versão do SketchUp pode estar escrito Layers ou Tags, então pode habilitar que ela vai aparecer aqui para a gente. Vou voltar lá em janela bandeja padrão, também vou habilitar aqui cenas, vou voltar lá e vou tirar aqui essa instrutor. E deixa eu clicar aqui em cima dos nomes para recolher essas duas caixinhas também. Então são essas caixinhas que a gente vai deixar aqui, tá bom? Informações de entidade, materiais, sombras, estilos, camadas, lembrando que camadas pode estar escrito layers ou tags, e cenas, tá bom? Bom, a gente só tem mais algumas ferramentas para habilitar aqui para a gente poder começar a trabalhar. Para habilitar essas ferramentas, a gente vem aqui ó, em Visualizar e Barras de Ferramentas. Ele vai abrir aqui uma caixinha com várias opções aí para a gente. Entre elas, a que eu mais gosto de habilitar é essa Conjunto Grande de Ferramentas. Deixa eu habilitar aqui para vocês verem. Ele tem várias dessas caixinhas aqui em uma única caixinha aqui para a gente. Então, ao invés de ficar clicando em várias para abrir, a gente abre esse conjunto grande, que ele já abre as principais ferramentas para a gente poder trabalhar. Se você usa Mac, para habilitar essa caixa lateral, você vai lá em Visualizar ou View, se tiver em inglês, vem em Barra de Ferramentas ou Tool Palettes e vem aqui na frente em Conjunto Grande de Ferramentas ou Large Tool Sets. Eu vou abrir também a Padrão e vou abrir aqui também Exibições. Depois de habilitar essas três caixinhas, pode clicar aqui em Fechar e pode ser que no seu computador essas caixinhas já abram grudadas aqui em cima e aqui na lateral. Se elas não vierem automaticamente aqui para cima e aqui para a lateral, basta você ir nessa parte azul aqui de cima da caixinha e dar 2 cliques. 1, 2. Que ele vai grudar a ferramenta já aqui na sua lateral. A mesma coisa eu vou fazer com essas duas caixinhas aqui. Vou lá, clico 2 vezes na padrão. 1, 2, 1, 2. Pode ser que no seu computador veio uma caixinha um pouco mais para baixo. Se apareceu assim para vocês, passem o mouse aqui ó, nessa linha pontilhadinha. Seu mouse vai virar aquele sinalzinho de mais. Aí você deixa o botão do mouse pressionado, deixa ele afundado e arrasta aqui para cima. Falta apenas uma coisa para a gente poder começar. Habilitar qual será a unidade de medidas que a gente vai digitar. Por exemplo, se eu digitar 1, será o quê? 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro. Venham aqui em Janela, Informações do modelo. Nessa caixinha a gente vem na última opção, que são as unidades. E aqui vai estar escrito se a gente está desenhando em metro, em centímetro, milímetros, polegadas. Então deixem aqui decimal e aqui m de metros. Depois de deixar como meu, basta clicar aqui em Fechar. Pessoal, uma coisa super importante, esse aqui é um arquivo de uma aluna nossa aqui do curso gratuito, né? Ela estava em processo de finalização desse projeto dela,
E ela falou, professor, eu estou começando a colocar as plantas e tudo mais, só que o meu SketchUp está começando a dar uma travada. Quando eu vou mudar o ângulo, olha como ele está indo meio que travadão. Estão vendo? Um dos motivos por que acontece essa lentidão é porque a gente está com os contornos todos do desenho com linhas grossas. Eu vou tirar essa espessura grossa para vocês verem como o desenho fica muito mais leve e a gente consegue andar por ele todo de uma forma muito menos travada. Não precisa fazer junto comigo agora, tá bom? Eu vou aqui em estilos, vou aqui no editar e vou tirar aqui, ó, esses perfis. Quando eu desmarco, presta atenção aqui nas linhas como elas ficam mais finas. E agora, quando eu orbitar, ó, olha como fica super mais leve. Deixa eu habilitar aqui de novo para vocês verem a diferença, ó. Pesado, travando, desmarquei, leve. Então essa é uma coisa que a gente já vai deixar configurada aqui nos estilos. Então agora vamos todos aqui em estilos, vamos aqui em editar, vamos desmarcar essa opção aqui, perfis. Se não está aparecendo isso para vocês, pode ser que vocês estejam em outro desses quadradinhos, tá bom? É nesse primeiro quadradinho, editar e o primeiro quadradinho. Aí desmarca aqui os perfis. Depois de fazer isso, a gente clica aqui, ó, em cima dessa imagenzinha. Quando você clicar, vai sumir essas setinhas aqui. Isso quer dizer que ele atualizou esse estilo. Então, cliquei, pronto, já atualizou aqui para mim. Vou clicar em cima do nome para ele recolher essa caixinha e daqui para frente isso já vai ajudar a gente desenhar de uma forma muito menos travada, muito mais leve, tá bom? E pessoal, se vocês estão gostando, já rola o vídeo aí para baixo e deixa o seu like. Isso me ajuda bastante a saber se eu estou no caminho certo, se eu estou criando conteúdo bacana aí para vocês. Se você não é inscrito, aproveita, clica aí no botãozinho vermelho e no sininho que tem do lado. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui. Agora, vamos salvar esse modelo de trabalho para sempre abrir o SketchUp e ele estar assim? Se você não está vendo esse carinha aqui, se ele está muito distante, clique nessa opção aqui, ó, que é uma lupinha com setas vermelhas para todos os lados. Isso vai fazer com que você se aproxime desse personagem aqui. Aí você pode até afastar um pouquinho dele, deixando o mouse em cima dele e girando a rodinha do mouse um pouquinho para trás. Deixe mais ou menos assim como o meu, tá bom? Depois você clica no personagem e dá um delete. Agora vamos lá salvar para o SketchUp sempre abrir com essas ferramentas, sempre desse jeitinho para a gente poder trabalhar. Vamos lá em arquivo e aqui a gente tem algumas opções de salvamento, né? Salvar, salvar como, e essa aqui, ó, que vai ser importante para a gente, salvar como modelo. Clica lá em salvar como modelo, ele vai aparecer essa opção aqui para a gente. Pode clicar aqui no nome e escrever aí padrão. Para ele habilitar esse salvar, a gente poder clicar aqui, basta você dar um cliquezinho aqui, ó, na descrição. Não precisa escrever nada, tá bom? Só dar um cliquezinho que ele já permite que você salve. É importante também que essa opção aqui esteja marcada, ó, definir como modelo padrão, para que o SketchUp sempre abra desse jeitinho que a gente está vendo, tá bom? Então vou lá e clico em salvar. Agora toda vez que você fechar o SketchUp e abrir de novo, ele já vai estar com essas ferramentas habilitadas e essa unidade de medidas que é em metros para a gente trabalhar. Legal! A primeira coisa que você tem que aprender do SketchUp é como movimentar a câmera em torno de algo desenhado. Isso é essencial e eu vou mostrar algumas dicas e teclas de atalho para isso. Gente, geralmente eu uso clique solto. O que é um clique solto? Você vai clicar com qualquer ferramenta, você dá um clique e tira o dedo, tá? Se você der um clique e deixar o seu dedo pressionado, as ferramentas vão agir de uma forma um pouco diferente. Então, é muito melhor você dar um clique e soltar o dedo. Para começar, nós teremos que desenhar um retângulo e puxar um bloquinho. Vamos clicar aqui nessa ferramenta que é o retângulo, tá? Ou se preferir, aperte a tecla R, que ele já vem direto para você. Vamos dar um clique em qualquer lugar da tela e outro clique também em qualquer lugar da tela fazendo um quadradinho. Nesse momento nós não vamos colocar medidas, tá? Gente, se por acaso você clicou e alguma coisa ficou azulzinha, ou se você selecionou e ficou azulzinho o seu modelo, isso quer dizer que ele está selecionado, tá? Não precisa se preocupar. Basta você pegar a setinha de seleção, né, que a gente pega geralmente
com a tecla espaço e você dá um clique em qualquer área que não tenha nada desenhado. Ele tira a seleção. Sempre tiver alguma coisa azulzinha, basta você clicar fora do seu desenho que ele tira. E como que a gente faz se de repente eu cliquei em alguma coisa e comecei a fazer um desenho, fiz um desenho errado? Por exemplo, eu cliquei aqui no retângulo e aí sem querer eu fiz um retângulo, mas aí já fiz outro em cima e aí já comecei sem querer fazendo um monte e depois falar, meu Deus, como é que eu faço para apagar isso daí? Quando você percebe que você acabou de fazer alguma coisa que você não queria, é vir nessa setinha azul, que nós temos aqui, que é o desfazer, tá? Se eu clicar aqui, ele volta. Isso aqui a gente também pode usar com a tecla de atalho Ctrl e o Z pressionados, tá? Ctrl Z também volta assim como no Windows e lá no Mac é o Command Z. E também eu tenho o refazer aqui. Se eu voltei demais, eu posso ir uma setinha para frente que ele refaz. Ou no Windows aqui como eu tenho, Ctrl Y. Para a gente dar um volume para isso daí, venho aqui nessa ferramenta que chama-se Empurrar Puxar ou aperte a tecla P de Push, que ela já vem direto. Dê um cliquezinho em cima do seu retângulo, sem deixar o botão do mouse pressionado, aquele clique solto que eu disse. Leve o mouse aí um pouquinho para cima e dê outro clique onde você quer deixar. Para sair das ferramentas, a gente geralmente aperta o espaço, que ele vem aqui para essa setinha de seleção. Vejam que aqui nós temos nessa barra lateral umas linhazinhas. Veja que eu tenho uma aqui embaixo, outra aqui embaixo. Essas linhas separam segmentos de ferramentas diferentes. Por exemplo, essas aqui servem para uma coisa, essas aqui, por exemplo, servem para desenhar. São todas as ferramentas de linhas, retângulos, arcos, linhas livres, circunferências, polígonos. Outro exemplo é dentro dessas linhas aqui, entre essas linhas. Aqui nós temos as ferramentas de transformação de desenho, onde a gente movimenta, onde a gente rotaciona, onde a gente puxa, onde a gente estica com a escala. Essas ferramentas que estão aqui são as ferramentas de métricas e anotações, onde a gente consegue medir, ver ângulos, colocar medidas técnicas, colocar anotações, arrumar os eixos, colocar letras em 3D. E as que a gente vai ver agora são essas aqui, que são as ferramentas de movimentação de câmera. Ou seja, como a gente vai dar uma volta em torno do que a gente está desenhando e conseguir olhar todas as quinas, os pontinhos, aproximar de uma área que a gente quer colocar uma planta, afastar dela, ir para a fachada da casa. Então vamos lá. Aqui, essa primeira ferramenta chama-se Orbitar. Se eu clicar nela, vocês vão ver que o mouse, toma o desenho dela. E aí, quando eu clico e deixo o mouse pressionado, eu consigo arrastar e ver todos os lados desse quadradinho. Então apertem o espaço para ir para a setinha de seleção. Eu vou mostrar para vocês que essa mesma ferramenta você pode utilizar usando o mouse e é muito mais prático. Para utilizar ela com o mouse, você tem aqui a rodinha, o scroll. Se você apertar ele, você vai ver que ele vai dar um clique. Ele faz um barulhinho, tá? Pressionar, não é girar, tá? É pressionar ele mesmo. Quando você pressionar, ele vai dar esse cliquezinho. Quando eu pressionar, vocês vão ver que ele ativa a ferramenta Orbitar. Então, se torna muito mais prático afundando a rodinha do mouse e girando, Experimentem. Para quem usa Mac, às vezes quando você aperta esse botão, ele joga um atalho lá do Mac, tá? Que ele traz uma área de trabalho, alguma coisa assim, tá? Você vai ter que ir lá no Mac e desabilitar essa função, caso você aperte o scroll do mouse e ele saia para outra tela. Se acontecer isso com alguém, comentem aqui nas dúvidas que eu ensino como fazer. Outra ferramenta muito importante de movimentação de câmera é a mãozinha, que a gente chama de pan. Então clica lá, que é a panorâmica. Ela serve para você localizar o que você está trabalhando. Por exemplo, você quer trabalhar nesse quadradinho e ele está aqui nesse canto, você pode clicar e arrastar aqui para a tela centralizar esse objeto. A gente usa muito isso aqui também. Apertem o espaço para ir para a setinha de seleção.
Se você afundar a rodinha do mouse e apertar a tecla Shift do seu teclado, vira essa ferramenta. Então vejam que afundando o scroll, a rodinha do mouse, junto com o Shift, você pode utilizar essa ferramenta. Então experimente orbitar afundando a rodinha do mouse e usar a mãozinha afundando a rodinha do mouse junto com o Shift. Experimente alternar entre as duas aí, para você ver. Uma outra ferramenta legal de se usar é o Zoom. Aqui, ó, essas 4 ferramentas onde nós temos as lupinhas são 4 ferramentas de Zoom. Cada uma funciona um pouquinho diferente da outra. Essa primeira, ela é substituída pelo scroll do mouse. Basta a gente girar o scroll do mouse que ela vai dar um zoom positivo ou negativo. Eu prefiro 1000 vezes usar pelo mouse. Por quê? Porque pelo mouse ele dá um zoom exatamente onde a setinha está apontando. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu deixar o meu mouse aqui, ó, nessa pontinha e rolar para frente, ele vai dar um zoom aqui. Se eu deixar o meu mouse aqui embaixo e rolar, ele vai dar um zoom exatamente nessa parte. Se eu deixar aqui e rolar, ele vai dar um zoom exatamente aqui. Então é muito mais legal usar pelo mouse, porque ele vai exatamente onde você está apontando. Uma outra ferramenta interessante é essa daqui, ó, que tem a setinha para todos os lados. Essa aqui também tem lá no AutoCAD, para quem trabalha com CAD, que é o Zoom Extents, ou o Zoom Centralizador. Quando eu clico, ele coloca tudo que eu tenho desenhado na minha tela. Se você tem alguma coisa lá longe, ele vai afastar o zoom para que você consiga ver tudo o que você tem desenhado no seu modelo. E ao mesmo tempo, se você estiver longe e clicar, ele vai aproximar para deixar tudo da melhor forma possível aí na sua tela. Essa ferramentinha de uma lupa com uma setinha voltando é uma das ferramentas que a gente usa mais. Eu vou explicar para vocês, a gente não vai usar ela agora, mas já dê uma olhada. Se você já mexe um pouquinho com o SketchUp, tem muita gente que não conhece ela. Dá uma olhadinha. É só para dar um exemplo. Se eu tenho lá umas paredinhas, estou querendo fazer um ângulo ali de dentro, tal, tentando achar uma vista legal para fazer uma imagem, que eu coloquei uma vegetação e tal, nesse quintal, por exemplo, e sem querer eu afasto o meu zoom, eu acabo entrando dentro de uma parede. Isso acontece muito. Isso é terrível, porque quando você começa a aproximar, dar o zoom, para passar da parede de novo, ele acha que você quer, em vez de ultrapassar a parede, você quer aproximar ela de você. E ele acaba não passando, somente depois que você gira muito o mouse. Aí você consegue passar. Então aí estou lá tentando pegar um ângulo de novo, de repente vou orbitar e pam! Fui de novo para uma parede. Com espaços pequenos isso acontece bastante. Então, essa ferramentinha da lupa, né, com a setinha de voltar, é muito interessante que você pode clicar nela e ele volta para o ângulo anterior onde você tinha parado. Olha que interessante. Se eu estou aqui e afastei e entrei numa parede, basta eu clicar nessa lupinha com a seta de voltar e ele volta a câmera para onde eu estava anteriormente. É como se fosse um histórico de posições da câmera. Muito interessante, a gente vai usar bastante. Outras ferramentas também que a gente consegue posicionar a câmera são essas casinhas aqui que são as exibições. Se eu clicar aqui, ó, por exemplo, nessa casinha, ele vai colocar ali em perspectiva para mim. Então cada casinha, cada posição da casinha representa um ângulo de visão que você vai ter do seu trabalho. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Principalmente quando for colocar o nosso projeto em planta, sem perspectiva. A gente tem outras ferramentas aqui também de câmera, como por exemplo, colocar uma pessoa dentro do espaço, que você pode determinar a altura dela, eu quero que tenha 1,60, por exemplo. E também você consegue pegar essa pessoa e olhar para todos os lados, como se ela estivesse parada e olhando. Isso é muito legal e a gente vai ver mais para frente. Gente, quando a gente começar a desenhar a casa daqui a pouco, vai ser muito mais legal. Mas isso aqui é muito importante vocês entenderem, então prestem atenção, ok? Com a setinha de seleção, dê um clique nas faces e linhas. Você vai ver que quando você clica numa linha, ele tira a seleção da outra, ó, ou a seleção da face. Para você conseguir selecionar mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Poderia ser não só linhas e faces, como também
vegetações. Eu quero selecionar 2 vegetações para copiar essas 2 ao mesmo tempo. Eu quero selecionar umas 3 que eu quero apagar. Para selecionar mais de uma coisa ao mesmo tempo, você vai ter que apertar o Ctrl, tá? Quando você apertar o Ctrl, você vai ver na sua setinha que ele vai colocar um sinalzinho de mais, tá? Isso quer dizer que quando você deixa o Ctrl pressionado, você consegue clicar nas coisas e ele não tira a seleção anterior, ou seja, você vai adicionando seleções, adicionando pedaços aí. Gente, e se a gente quiser selecionar o objeto inteiro? Como é que a gente faz? Bom, você pode clicar com a setinha de seleção e arrastar uma janela deixando o mouse pressionado. Quando você soltar, ele seleciona tudo que está dentro dessa janela. Essa ferramenta tem algumas peculiaridades que funcionam igual ao AutoCAD. Depois eu falo um pouquinho mais dela. Uma outra forma de selecionar é dando 3 cliques, tá? Então, um clique eu seleciono uma face ou uma linha, 2 cliques eu seleciono uma face e as linhas que contornam essa face, e 3 cliques eu seleciono tudo que está grudado. Os 3 cliques são muito legais e precisam ser um pouco rápidos, tá? Legal, gente. Agora vamos começar a desenhar de verdade? Bora lá! Gente, o que a gente vai fazer aqui é apagar tudo que a gente tem desenhado. Então façam uma seleção aí e deletem. Se você vai desenhar uma casa inteira, né, com terreno e tudo mais, comece desenhando as linhas do contorno inteiro desse terreno. Elas vão te ajudar tanto para fazer paredes ou para fazer linhas paralelas para desenhar a casa lá dentro e tudo mais, tá? Então sempre eu começo pelo perímetro maior. Obviamente, se você vai trabalhar só numa área de jardim pequena e não quer representar a casa, você pode fazer o contorno só dessa área de quintal ou de jardim, com linhas e tudo mais, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro de tudo, peguem a ferramenta lápis, a linha, tá? Ou apertem o L, que ela vem também. Deem um cliquezinho em qualquer ponto, ó. Vou dar um cliquezinho em qualquer ponto. Quando eu der esse cliquezinho, ele vai estar com a ferramenta presa, tá? E aí eu posso levar aqui, por exemplo, para a direção verde, eu vou ver que ele vai tomar a cor da linha verde. Isso ele vai estar falando para mim, ó, isso aí está indo alinhadinho. Então eu vou digitar lá uma das medidas do meu terreno, que no caso aqui é 45. Enter. Se por acaso essa linha ficar muito pequena, ou você até nem enxergar ela, ou a sua linha ficar muito grande, isso não quer dizer que ela não tenha 45 metros, tá? Ela tem 45 metros. Isso pode ser com que você esteja com a câmera muito afastada da sua linha, e aí você quase não consiga ver ela, ou você esteja com a câmera muito próxima dela, e aí você vê uma linha muito grande, ou vê só um pedaço. No meu caso aqui, vocês vão ver que eu não consigo ver essa linha por inteiro, tá? Então, como é que eu faço? Se eu vir aqui, ó, nessa ferramenta, que é a lupinha, com as setas para todos os lados e clicar, ele vai colocar tudo que eu tenho desenhado na minha tela, lembram? Então eu vou conseguir ver essa linha que eu desenhei de uma forma melhor na minha tela. E eu também posso girar aí, ó, o meu scroll do mouse para dar zoom, tá? Então lembrando, se você está muito afastado, você vai ter a impressão que essa linha é pequena, mas não quer dizer que ela é pequena, quer dizer que você está muito afastado. Então para isso também vá lá e clique nessa lupinha com as setinhas para todos os lados, que ele vai aproximar para você ver essa linha, ok? E vejam aqui que quando eu faço uma linha, o lápis fica grudado. Se por acaso você clicou sem querer em alguns lugares, não tem problema, tá? Aperte o espaço para sair da ferramenta e vem aqui, ó, no voltar. E pode clicar no voltar aí. Ou Ctrl Z. Para continuar a desenhar, se você já está com a linha presa, basta você deixar aqui, ó, no eixo vermelho, tá? E digitar a medida. Se você não tem mais o lápis grudado, basta você pegar o lápis e quando você aproximar da linha, você vai ver que ele vai fazer uma bolinha, ó. Essa bolinha chama-se extremidade, olha. E eu posso clicar e levar para onde eu quero. Nesse caso, nós temos aqui 23,5 metros. Certo? Tragam mais uma linha aqui no eixo verde, ó. Você vai ter que procurar ele e digita lá 45, Enter. E para finalizar, não precisa nem colocar medida. Basta você levar o mouse até ali, ó, o cantinho, e clicar. Vocês vão reparar que quando a gente fecha linhas de todo lado, ele faz aqui a face, aquela face que eu falei na aula 1. Somente com essa face a gente começa
a dividir, a conseguir puxar paredes e tudo. Se ele não tem essa face, a gente não consegue. Maravilha, gente! Então, ó, esse aqui é o espaço do nosso terreno. Como que a gente continua, então, depois que a gente desenha o perímetro? A gente usa essas linhas do perímetro para fazer os muros, as paredes que tem em torno dele. Tem uma ferramenta muito interessante que a gente usa para isso, que chama-se Offset ou Equidistância. Ou eu posso apertar a tecla F do teclado, que ele já vem direto. Quando eu passo o mouse em cima da minha face, ó, você vai ver que ele vai ficar achuradinho, tá? Lá, para quem usa o AutoCAD, tem que clicar em cima da linha. Aqui não, aqui a gente clica na face. Ó. Quando eu clico na face, dou um cliquezinho solto, eu movimento o meu mouse, ó, e eu posso jogar tanto para fora desse quadradinho vermelho, quanto para dentro desse quadradinho vermelho. No nosso caso, a gente vai jogar para fora 0,15 e Enter. Então fizemos aí já os nossos muros de 15 centímetros. Se você aproximar, você vai ver que ele está aí, ó, nosso murinho. E se a gente não quiser, por exemplo, essa parte da frente aqui, ó, eu não quero que tenha muro. Eu posso vir com lápis, tá? Ou apertar o L, o lapisinho, dar um clique aqui, ó, no pontinho verde que é a extremidade e trazer para cá, ó, no eixo. Ele vai ficar da corzinha do eixo. E aí eu clico. Faço isso do outro lado igualzinho. Vou lá do outro lado, pá, pá. Se você está com dificuldade em orbitar e tudo, não se preocupe, tá? Isso é uma coisa que você pega com o tempo. Então use também a mãozinha que a gente tem aqui, lembrando que a mãozinha é orbitar afundando a rodinha junto com o Shift. E aí esse pedaço que a gente tem aqui para fora, a gente pode pegar essa borrachinha e apagar tanto essa linha quanto essa linha, tá? Vamos apagar aqui desse lado também. Gente, também tem uma outra forma de usar essa ferramenta equidistância. Como que é? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então eu voltei aqui, ó, só para o meu perímetro, tá? Tirei os muros. Se eu pegar aqui, ó, e selecionar as linhas que eu quero, com Ctrl, tal e tal, eu consigo deixar elas azulzinhas, e aí quando eu usar a ferramenta equidistância, ele vai fazer essa parede somente das linhas que eu selecionei. Então eu também consigo fazer dessa forma. Digita lá 0,15, Enter. Eu preciso depois traçar uma linha aqui também, porque essa parede ficou aberta e aí ele não vai criar uma face. Então eu clico lá e pá, fecho aqui para ele criar uma facezinha lá dentro. Então escolha qual forma você quer fazer, se quer fazer de uma, da outra ou das duas, ok? Gente, depois que a gente desenhou o perímetro, né, o contorno do nosso espaço e usamos esse espaço para fazer algumas paredes, como que a gente continua? Se você tem diferença de níveis, o ideal é que você já coloque no começo, tá? No nosso projeto a gente vai ter diferença de níveis para poder colocar uma rampa, ensinar como faz uma escada. Então nesse espaço a gente tem que demarcar uma linha. Como é que a gente faz? Venham aqui, ó, nessa ferramenta que é a fita métrica, tá? Essa ferramentinha é excelente. Para que ela serve? Se a gente tem uma linha e a gente quer puxar uma paralela dela, a gente consegue usar o auxílio dessa linha guia. Essa linha guia, quando eu dou um cliquezinho em cima da linha, tá? Só não pode ser nas quinas, tá bom? Ó, onde eu tenho quinas aqui, ó, de encontro de uma linha com a outra, não funciona, tá? Então pode clicar aí em qualquer lugar da sua linha e levar o mouse. Você vai ver que ela vai estar no eixo verdinho, por exemplo, né? E eu vou digitar aqui 8, Enter. Bom, gente, vocês vão reparar então que ele fez uma linha aqui, ó, tracejadinha. Essa linha é a linha guia, tá? Ela não interfere no desenho, não divide em nada, ó, por exemplo. Se eu fizer um retângulo aqui do lado e traçar uma linha com lápis, vocês vão ver que o lápis divide em dois pedaços, tá? A linha guia não, ó. Quando eu clico aqui, ela simplesmente é uma linha superficial que serve para guiar mesmo onde a gente vai marcar os nossos traços. Nós vamos traçar uma linha daqui até aqui, ó. Certo? Então, beleza. Vamos subir esse muro aqui, ó, com 4 metros. Como é que a gente faz para subir esse muro? Primeiro, pegue a setinha aqui, ó, a ferramenta empurrar, puxar. Dê um clique aqui, ó, nesse pedaço. Você vai ver que ele tem que ficar achuradinho. Clico lá, deixo aqui a direção para cima, digito lá 4, Enter. Então ele vai subir um muro aí de 4 metros, olha que legal. Beleza.
Vamos subir aqui, ó, esse pedaço aqui com 2 metros. Então eu dou um cliquezinho solto lá com o mouse, deixo a direção para cima, digito 2 e Enter. Como é que eu faço para conferir se essas medidas estão corretas? Eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta que é a fita métrica, dou um cliquezinho aqui, ó, numa quina e levo até outra. A partir do momento que eu tenho isso aí que eu chamo de platô, ou seja, a base para se trabalhar, eu crio um grupo. Quem não assistiu à primeira aula, dá uma olhadinha lá, muito importante. Para criar um grupo disso daqui, nós temos que selecionar toda essa nossa base. Se eu pegar aqui a seta de seleção, eu posso dar 3 cliques, ele vai selecionar tudo, ou eu posso fazer uma janela de seleção que pegue tudo, tá? Não tente ir selecionando as partes com o Ctrl, tá? É muito difícil selecionar todas as linhas e faces desse jeito. Sempre dê 3 cliques com a setinha, ou faça uma janela de seleção que pegue tudo, ok? Depois que você fizer isso, vai ficar tudo selecionado, e aí você vai clicar em cima com o botão direito do mouse, e ele vai dar a opção aqui, ó, de criar grupo. E a gente clica aqui. Gente, então essa foi a nossa aula de número 2, nós estamos apenas começando, tá? Nós vamos desenhar bastante, vocês vão ficar craques, vão ficar feras. Então se você tem dúvida, ou se você gostou, ou se você não gostou, tem algum comentário para fazer da aula, alguma sugestão, comente aí para eu saber o que está acontecendo e a gente vai fazendo esse curso cada vez ficar mais legal. Então nos vemos na próxima aula, essa casa aqui vai dar um up, vocês vão ver. Até lá, tchau, tchau, gente! Fala pessoal, Prof. Luigi aqui, espero que vocês estejam gostando do curso. Eu vim aqui falar para vocês, quem quiser continuar assistindo, ainda é gratuito, tá? Só que você vai lá para o meu site assistir por lá. Por lá é muito legal você assistir, que você ganha certificado no final. Nós somos associados à ABED, né? Associação Brasileira de Ensino à Distância, e você ganha um certificado completamente gratuito no final também, tá? E as aulas para assistir lá também, desse curso, também são gratuitas. Inclusive, você tem direito a suporte, tá? Embaixo de cada aula você pode comentar qualquer dúvida que você tenha e a gente responde lá de segunda a sexta-feira também, gratuitamente, tá bom? O link para você continuar, então, tá aqui embaixo. E queria agradecer também o Rafa aí de compartilhar esse conteúdo com vocês, né? A gente se esforça aqui também para a gente se ajudar, né, nesse curso gratuito, um dar a mão para o outro e todo mundo, né, crescer junto. Então, espero que ajude vocês e agradeça aí também o Rafa de dar essa oportunidade para vocês de trazer o conteúdo para cá, tá bom? É isso aí, um grande abraço, a gente se vê lá no curso.